Olá, sou Rodrigo Gomes Vieira, engenheiro florestal, e estou na área da fazenda Três Irmãos em Querência, Mato Grosso, para uma vistoria técnica para a elaboração do PRADA, ou do PRAD, né, também conhecido como PRAD, que é o Projeto de Recuperação de Área Degradada e ou Alterada. Ao chegar numa área em qual a gente identificou uma degradação ambiental ou uma alteração da vegetação, precisamos identificar qual é o fator de degradação com a descrição das atividades causadoras do impacto. A identificação da área degradada e alterada, nós temos que fazer primeiramente, identificando se trata-se de uma área de reserva legal, uma área consolidada, encostas, beiras de rio. Nós precisamos primeiramente identificar quais são os fatores de degradação. Identificados os fatores de degradação, precisamos informar a ação que deu origem à degradação ou alteração ambiental. Por exemplo, pecuária, agricultura, mineração, obra civil, exploração de madeira, queimadas, entre outros. Feito isso, precisamos avaliar quais são os efeitos causados ao meio ambiente. Precisamos elencar quais são os tipos: a perda da diversidade biológica, alteração dos corpos hídricos, processos erosivos, assoreamento e por aí vai. Após a identificação dos fatores de degradação, precisamos identificar e descrever, fazer a caracterização regional e local. Que tipo de informação precisamos colocar? Informações como clima, bioma, fisionomia da vegetação e bacias hidrográficas. É importantíssimo saber essas informações. Feito isso, precisamos fazer a caracterização da área a ser recuperada, a situação original imediatamente antes da degradação e alteração, e também os ecossistemas de referência e a situação atual após a degradação. Se faz necessário também a caracterização do relevo, informar qual é o relevo da área que precisa ser recuperada. Não menos importante é a caracterização do solo e do subsolo, informar quais são as condições atuais do solo. Precisamos também evidenciar quais são os indicadores de fertilidade, como a pedregosidade, a estrutura, textura, ausência ou presença de horizontes O, A, B, C e R e etc. Precisamos também informar sobre a hidrografia a ser recuperada, se for o caso, né? E as alterações que porventura tenham ocorrido. Quando estivermos tratando a respeito da cobertura vegetal da área a ser recuperada, precisamos de informações gerais da cobertura vegetal de áreas próximas à região da área degradada ou alterada, informar a existência, localização, distância de remanescentes na área degradada e alterada ou nas áreas do entorno, bem como a presença de regeneração natural naquela área. É importante salientar também que material fotográfico que contribua para a caracterização da área degradada e alterada é super importante antes da implantação, e semestralmente se faz necessário a avaliação da área durante o processo de recuperação. É extremamente importante estabelecer quais são os objetivos específicos, enumerar e qualificar esses objetivos, como a contenção de processos erosivos, o desassoreamento de corpos d'água, reintrodução da cobertura vegetal do solo e, consequentemente, o incremento da diversidade, revitalização dos cursos d'água, recuperação de nascentes, entre outros. O atendimento aos dispositivos legais que determinam a recuperação de área degradada e alterada e aquelas relacionadas ao futuro da área a ser recuperada. Na implantação do PRAD, o projeto deverá objetivar a recuperação da área degradada ou alterada como um todo, né? De forma geral, devendo ser descrita as medidas de contenção da erosão, de preparo e recuperação do solo, da área inteira e não apenas daquela área da cova, do plantio de muda, né? De vegetação da área degradada, incluindo espécies rasteiras, arbustivas, arbóreas. Medidas de manutenção e monitoramento. Deverá também ser informado o prazo para implantação do projeto.
No projeto, é importante informar os métodos e técnicas de recuperação de área degradada que serão utilizados para alcance do objetivo geral e de cada um dos objetivos específicos propostos, sendo que os mesmos deverão ser justificados, detalhando-se a relação com o diagnóstico e com o objetivo da recuperação da área degradada. Por exemplo, temos a indução da regeneração natural ou condução da regeneração natural, semeadura direta e plantio de muda, plantio de enriquecimento, seja natural ou artificial, plantio em linhas, nucleação. Então tem inúmeras técnicas no qual o seu responsável técnico vai te orientar qual é a melhor técnica para a recuperação da área degradada da sua propriedade. É importante salientar também que todas as atividades deverão ser mensuradas e mapeadas para que também possam ser monitoradas posteriormente. Por exemplo, prevenção e contenção de processos erosivos, polveamento, quantidade de muda utilizada, local de plantio, quantidade de insumos químicos e orgânicos, utilização de cobertura morta, irrigação e etc. As espécies vegetais utilizadas deverão ser listadas e identificadas por família, com nome científico e respectivo nome vulgar. No caso da manutenção do PRAD, tratos culturais e demais intervenções, deverão ser apresentadas medidas de manutenção da área do objeto de recuperação, detalhando todos os tratos culturais, silviculturais e as intervenções necessárias para a manutenção do processo de recuperação. Exemplos: controle de formiga cortadeira durante o processo de recuperação, polveamento das mudas, tanto faz, pode ser manual, pode ser química, replantio, adubações de cobertura, manutenção de aceiros e por aí vai. Caso haja a necessidade de se efetuar o controle da vegetação competidora, de gramíneas, invasoras, agressivas, de pragas e doenças, deverão ser utilizados métodos e produtos que causem o menor impacto ambiental possível, observando-se os critérios técnicos e normas em vigor. Do monitoramento e da recuperação da área degradada, deve ser detalhado os métodos que serão utilizados no monitoramento e avaliação do processo de recuperação. Eles devem ser capazes de detectar os sucessos e os insucessos nas estratégias utilizadas, bem como fatos que conduziram aos resultados obtidos. O monitoramento do PRAD deve ser efetuado por meio de dados obtidos em campo, de forma amostral, de constatações e visuais em óculos, assim como eu estou fazendo aqui hoje nessa área, fotografias, caso seja necessário, por intermédio de técnicas de sensoriamento remoto, geoprocessamento, que pode ser utilizado tanto imagens de satélite quanto imagens de drones, aviões e por aí vai. Após a vistoria técnica em campo para a confecção do plano de recuperação de área degradada, o trabalho continua no escritório, onde é elaborado o plano de recuperação de área degradada ou alterada, como também são elaborados laudos de monitoramento e processamento das informações e a confecções dos mapas e a parte de geoprocessamento. Então, precisando, estamos à disposição.